Durante séculos, os maiores mistérios da humanidade permaneceram trancados entre símbolos, profecias e números. Mas agora, um homem considerado o mais inteligente da história moderna ousou quebrar esse silêncio sagrado. Jian Han Kim, QI 274, matemático, filósofo, estudioso das escrituras. Enquanto a ciência o reverencia como um gênio, o mundo espiritual observa com cautela suas afirmações. Em uma declaração que abalou as estruturas da fé e da razão, Kim afirmou publicamente que a segunda vinda de Jesus Cristo já está em andamento e que acontecerá em nossa geração. Este vídeo não é uma especulação. É uma investigação profunda sobre como as profecias mais perigosas da Bíblia, aquelas que muitos evitam ler em voz alta, estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Prepare-se para conhecer a verdade sobre o número 666, os sinais ignorados, o reaparecimento do templo sagrado e a assustadora possibilidade de que o relógio profético esteja prestes a zerar. Este é o início de uma revelação que poucos têm coragem de ouvir, e menos ainda de aceitar. Fique até o fim, porque você nunca mais verá o mundo da mesma forma. Imagine viver em um tempo onde a ciência corre para decifrar os segredos do universo, mas é um homem, não um profeta nem um pastor, que afirma ter desvendado o maior mistério de todos, o dia do retorno de Jesus Cristo. J.H. Jung Kim, um nome pouco conhecido fora dos círculos acadêmicos, é oficialmente o homem com o maior QI da história humana, 274 pontos. Mais do que Einstein, mais do que Hawking, um número que desafia os limites do entendimento. E foi exatamente esse homem quem soltou uma bomba que repercutiu em silêncio pelos bastidores do mundo espiritual. Jesus voltará em nossa geração. Mas como assim? E o que ele descobriu que ninguém mais viu? Kim mergulhou nas escrituras com uma abordagem diferente. Nada de dogmas, nada de pregações inflamadas. Ele leu os manuscritos do Mar Morto, estudou os textos apócrifos, analisou os códigos hebraicos com precisão matemática e chegou a uma conclusão perturbadora. Todas as profecias apontam para o nosso tempo. Ele é um ponto mais delicado e mais perigoso. A própria Bíblia diz que ninguém... A resposta está escondida em séculos de história. Quem pode ter tocado em um terreno sagrado? Mas antes de julgarmos é necessário entender o que exatamente ele descobriu e como a Bíblia trata aqueles que tentam decifrar o tempo do fim. Prepare-se, porque essa jornada atravessa o passado, o presente e talvez o futuro da humanidade. Desde o princípio, o ser humano foi fascinado pelo desconhecido. No Éden, a serpente ofereceu a promessa do conhecimento proibido e Adão e Eva cederam. Hoje, milhares de anos depois, o desejo de conhecer o inalcançável continua ardendo dentro de nós. Saber o dia da volta de Cristo tornou-se para muitos uma obsessão, e a história da fé cristã está cheia de exemplos trágicos de pessoas que tentaram decifrar esse mistério. Em 1844, William Miller, um estudioso das Escrituras, anunciou com absoluta certeza que Jesus voltaria naquele ano. Milhares creram, venderam tudo, abandonaram suas casas, subiram em colinas aguardando serem arrebatados aos céus. Mas, quando o sol se pôs, a promessa não se cumpriu. Aquele dia entrou para a história como o grande desengano. O que era fé virou decepção. O que era esperança virou dor. Muitos deixaram de crer, outros enlouqueceram. Tudo porque confiaram mais em cálculos do que na palavra viva. Não foi a única vez. Testemunhas de Jeová erraram ao prever o fim para 1914, depois 1925, depois 1975. Em 2011, Harold Camping anunciou pela rádio que o mundo acabaria em 21 de maio. Chegou o dia e o mundo seguiu igual. O problema não é apenas errar, é o que esse erro causa. A fé é envenenada, a zombaria cresce e os cristãos desviam o foco do que realmente importa. Viver como se Jesus fosse voltar a qualquer instante, mesmo sem saber o dia. A Bíblia é clara:
Não compete a vocês saber os tempos que o Pai reservou. Nenhuma mente, por mais brilhante, nenhum cálculo, por mais elaborado, pode acessar o segredo que Deus manteve fechado. A obsessão por datas transforma o Evangelho em jogo de adivinhação, e a profecia, que deveria ser um alarme, vira um quebra-cabeça para alimentar o ego de alguns. Mas a Bíblia também revela algo extraordinário. Há sinais. E eles são como contrações, como as dores de uma mulher prestes a dar à luz. Começam leves, mas vão se intensificando. E esses sinais, sim, nós podemos observar. Eles nos foram dados não para calcular, mas para preparar. O problema nunca foi o futuro em si, mas como vivemos o presente diante dele. Jesus nunca falava por acaso. Cada palavra era uma semente profética. Um dia, enquanto caminhava com seus discípulos pelas ruas de Jerusalém, eles admiraram o esplendor do templo, aquele edifício monumental, orgulho de toda uma nação. Mas então, Jesus os surpreende com uma afirmação devastadora. Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Foi como 40 anos depois, no ano 70 d.C., o poderoso exército de Roma invadiu Jerusalém. O historiador judeu Flávio Joséfo descreve com detalhes o que viu. Soldados em fúria, fogo consumindo o templo e cada pedra sendo arrancada. Por quê? Porque o ouro do templo, derretido pelas chamas, escorreu entre as fendas das pedras. E para recuperar cada gota, os soldados desmontaram tudo. Literalmente, não? Uma PREASDR. Mas essa não foi a única. A destruição do templo marcou o início da diáspora judaica, outro cumprimento profético. No livro de Deuteronômio, Deus já havia avisado: "E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma extremidade da terra até a outra." E foi exatamente isso que aconteceu. Por quase 2000 anos, os judeus vagaram sem pátria, sendo perseguidos, expulsos, odiados, e mesmo assim resistiram. Nações poderosas como Babilônia, Roma, os amorreus e os filisteus desapareceram, mas Israel permaneceu. Sem terra, sem governo, mas com sua identidade intacta. Como explicar isso? Como um povo pode sobreviver a séculos de dispersão e ainda manter suas tradições, sua fé, sua esperança? A resposta está na fidelidade de Deus e em suas promessas. A existência contínua do povo judeu é um sinal vivo de que o relógio profético está em movimento. E, se as profecias antigas se cumpriram com tamanha precisão, por que duvidar das próximas? Talvez estejamos mais próximos do fim do que imaginamos. E os sinais só estão começando a se intensificar. Durante séculos parecia impossível. Um povo espalhado pelo mundo, perseguido em todas as nações, sem lar, sem bandeira, sem exército. E ainda assim, profetas antigos haviam declarado que, um dia, Israel voltaria a existir. Que uma nação nasceria, em um único dia. Seria loucura? Uma utopia distante? Não para Deus. Em Isaías 66:8 está registrada a pergunta profética: nasceria uma nação num só dia? Seria a terra dada à luz de uma só vez? Por 2 milênios, esse versículo foi considerado enigmático. Mas tudo mudou em 14 de maio de 1948, quando o impossível aconteceu diante das câmeras do mundo. Israel renasceu como Estado soberano. Foi como se o mundo assistisse a um milagre em tempo real. Um povo que vagava pelas nações agora tinha de volta sua terra. A figueira brotou novamente. E isso não é simbólico. Jesus, em Mateus 24, usa exatamente essa figura. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que o verão está próximo. A figueira representa Israel. É um desperdício. O profeta Ezequiel também teve uma visão impressionante. Ele viu um vale de ossos secos, mortos, ressequidos, esquecidos. E Deus disse: "Filho do homem, profetiza a estes ossos." Então os ossos se juntaram, criaram carne, pele e voltaram à vida. Era o povo de Israel sendo restaurado, e foi exatamente isso que aconteceu com o retorno dos judeus à sua terra natal. Mas não para por aí.
A restauração de Israel é mais do que um marco histórico. É o reinício do relógio profético. Por quase 2000 anos, nenhuma profecia significativa parecia se cumprir. Mas em 1948, tudo mudou. O cenário profético começou a se alinhar como peças de dominó prestes a cair. Deus mostrou ao mundo que suas promessas não falham, que sua palavra não envelhece e que o tempo do fim não é uma lenda, mas uma realidade em progresso. O brotar da figueira é mais do que simbólico. É o alarme silencioso de que o verão está próximo e, com ele, o retorno do rei. Jesus foi claro. Antes que o fim venha, o evangelho do reino precisa ser pregado a todas as nações como testemunho. Em Mateus 24:14 está escrito: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim." Durante séculos, isso parecia uma missão impossível, mas hoje essa profecia está sendo cumprida, bem diante dos nossos olhos. Mais de 3.495 idiomas já têm a Bíblia traduzida, e o Evangelho já alcança 98% da população mundial. O que no ano 1900 parecia inalcançável, agora está se tornando uma realidade. A cada 10 dias, uma nova língua que antes não tinha acesso às escrituras recebe sua própria tradução. É como se a palavra estivesse correndo para chegar a todos os cantos antes que o relógio marque a hora final. Mas essa não é a única profecia se desenrolando. Jesus também advertiu sobre os sinais dos tempos. Ele o chamou de dores de parto. E como uma mulher em trabalho de parto, esses sinais se intensificam e se tornam mais frequentes à medida que o nascimento, neste caso o fim, se aproxima. Guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, fome, tudo isso está se tornando cada vez mais comum. Durante o século XX, 108 milhões de pessoas morreram em conflitos armados. Estão acontecendo ao redor do mundo, simultaneamente. Pandemias paralisam nações, catástrofes naturais aumentam e o medo se espalha como fogo. Jesus usou a palavra grega Odin para descrever essas dores. Uma palavra que não significa qualquer dor, mas as dores específicas do parto. Ou seja, algo está prestes a nascer. E esses tremores são os sinais inconfundíveis de que o fim está mais perto do que pensamos. Não são eventos isolados, desconexos. São contrações que anunciam a chegada de algo maior. A palavra foi enviada ao mundo. Os sinais estão por toda parte. A figueira já deu folhas. O mundo está em trabalho de parto espiritual. E nós? Estamos preparados para o nascimento de uma nova era? Se tudo o que vimos até agora já se cumpriu com exatidão, a dispersão de Israel, sua restauração, o Evangelho alcançando o mundo e os sinais apocalípticos se intensificando, então o que vem a seguir deve ser levado muito a sério. A Bíblia descreve um evento sobrenatural e assustador, o arrebatamento. O momento em que milhões de pessoas desaparecerão da terra. Jesus descerá com voz de comando, com som de trombeta, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, os que estiverem vivos e em Cristo serão arrebatados, elevados para encontrá-lo nos ares. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Mas o mundo não entenderá. O pânico será generalizado. As autoridades não conseguirão explicar. Haverá caos, desespero, confusão. E nesse vácuo de liderança e esperança surgirá o homem, carismático, eloquente, estrategista. Alguém que trará promessas de paz e estabilidade. Mas por trás do seu discurso sedutor estará o maior engano da história humana. A Bíblia o chama de o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo. Ele se assentará no templo de Deus, como se fosse o próprio Deus, exigindo adoração.
Mas para que isso aconteça, é necessário que o Templo de Jerusalém voltasse a existir. Esse homem fará um pacto de paz com a nação de Israel por 7 anos, mas quebrará o acordo na metade desse período. A partir daí, começará a chamada Grande Tribulação, um tempo de sofrimento como nunca antes houve na terra. Jesus avisou: quando virdes a abominação desoladora no lugar santo, fujam para os montes. Isso será o sinal de que o engano chegou ao ápice. Os 7 anos de tribulação não serão apenas um castigo, mas também uma última chance de arrependimento para a humanidade. Serão dias sombrios, com guerras, pragas, perseguições e um controle mundial sem precedentes. O anticristo implantará seu sistema. Quem não se submeter será perseguido. O mundo experimentará o domínio do mal, enquanto os céus se preparam para a intervenção final de Deus. Após o auge da tribulação e da manifestação total da maldade através do anticristo, a Bíblia descreve um evento que mudará tudo. Não será mais secreto. Não será em silêncio. O retorno de Jesus será visível, triunfante e avassalador. Cristo retornará à terra como o Rei dos Reis. E ele não tocará qualquer lugar. A profecia de Zacarias 14:4 afirma que seus pés tocarão o Monte das Oliveiras, o mesmo monte de onde lhe subiu aos céus há 2000 anos. E naquele instante, o monte se fenderá em 2. A terra, literal e espiritualmente, será abalada. Com sua volta, o juízo contra o anticristo será imediato. A besta será derrotada, seus seguidores julgados e o diabo será preso por 1000 anos. É o início de um período único na história do mundo, o milênio. Um reino literal de 1000 anos com Cristo. Imagine isso. Um mundo sem guerras, sem violência, sem corrupção. Onde o lobo habita com o cordeiro. Onde as espadas são transformadas em arados. Um mundo como nunca vimos, mas que foi prometido. Um tempo em que os santos ressuscitados reinarão com Cristo. Apocalipse 24. E as nações aprenderão a obedecer à justiça. E por mais glorioso que seja, esse ainda não será o fim. Se tudo isso parece grandioso demais para ser verdade, lembre-se. Todas as profecias anteriores se cumpriram com precisão absoluta. O milênio será um tempo de paz, mas não o capítulo final. A Bíblia revela que ao término dos 1000 anos, Satanás será solto por um breve período. Ele enganará novamente as nações e reunirá os rebeldes para uma última tentativa de destruição contra o povo de Deus. Essa batalha será conhecida como o confronto final, Gog e Magog. Mas não haverá disputa. Com uma só palavra, Deus destruirá o exército inimigo. E então virá o juízo do grande trono branco. Apocalipse 20:11-12 descreve com precisão. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. E foram abertos os livros. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas. Não importa o nome, o cargo ou a influência. Todos comparecerão diante do trono. Cada palavra dita, cada pensamento escondido, cada ação será trazida à luz. A justiça será perfeita, porque o juiz será perfeito. Aqueles cujos nomes não estiverem escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo, a morte eterna. É um momento solene, definitivo. Mas ao mesmo tempo, é um momento que anuncia o maior presente da eternidade, um novo começo. Apocalipse 21:1 declara: E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Não será apenas uma restauração do que conhecemos, será uma criação nova, uma realidade onde não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor. Um lugar onde a presença de Deus habitará com os homens, e Ele mesmo enxugará dos olhos toda lágrima. Essa promessa não é simbólica, é real. Se as profecias sobre a destruição do templo, a diáspora, o renascimento de Israel, o evangelho global e os sinais dos tempos já se cumpriram, por que duvidar dessas futuras? O plano de Deus sempre esteve em andamento. Da criação ao Apocalipse, tudo caminha para este ponto. A recriação consumada. Não é apenas um final feliz.
É o começo de uma eternidade perfeita, sem pecado, sem engano, sem sofrimento. E diante de tudo isso, a pergunta que ecoa é simples: estamos prontos para comparecer diante do trono? Diante de tantas evidências, de tantos sinais e profecias cumpridas com exatidão, uma armadilha perigosa permanece viva no meio cristão: a obsessão por datas, cálculos e especulações. Tentar prever o dia da vinda de Cristo não é apenas inútil, é antibíblico. O próprio Jesus disse: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Se o próprio Cristo decidiu não saber, a verdade é que muitos querem saber quando, porque não deveriam. Procuram uma data exata para se prepararem na última hora. Mas a profecia não foi feita para satisfazer a curiosidade humana, foi feita para nos despertar da apatia espiritual. É por isso que a Bíblia diz: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Muitos que se dizem profetas oferecem datas, fazem cálculos, afirmam ter recebido visões, mas esquecem que o verdadeiro profeta nunca age por vaidade ou desejo de destaque. No Antigo Testamento, a regra era clara: se uma profecia não se cumprisse 100%, ela era falsa. Não importava se 90% se realizava, Deus exigia. O apóstolo João também nos advertiu: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. E como se prova? Comparando tudo com as Escrituras. Foi isso que os cristãos de Bereia fizeram. Eles ouviam, mas confirmavam na palavra. Não seguiam qualquer voz, seguiam apenas a verdade. O maior risco das falsas profecias é alimentar o orgulho. Muitos se colocam como detentores de um conhecimento especial, como se Deus tivesse revelado a eles algo exclusivo. Mas o verdadeiro profeta não se exalta. Ele chora, adverte, clama e aponta para Cristo, nunca para si mesmo. A profecia não é um espetáculo, é uma sirene, um alerta do céu. E cada geração que a ignorou pagou um preço alto. A próxima pode ser a última. A palavra que ecoava entre os primeiros cristãos não era uma data, era uma esperança. Eles não andavam com calendários proféticos nem com cálculos matemáticos nas mãos. Eles carregavam uma palavra, gravada no coração: Maranata, o Senhor vem. Era mais do que uma saudação, era um grito de guerra, um lembrete constante de que para a vida... Arqueólogos encontraram essa palavra esculpida em cavernas, pedras e manuscritos cristãos com quase 2000 anos de idade. Ela atravessou perseguições, fogueiras, cruzadas, prisões e ainda permanece. Porque enquanto o mundo tenta adivinhar quando o fim virá, os verdadeiros servos de Cristo vivem como se ele pudesse voltar hoje. Jesus deixou claro: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus 24, 42. Vigiar não é apenas estar acordado, é estar preparado. É viver cada dia como quem espera ser chamado. Não com medo, mas com reverência. Não com desespero, mas com santidade. O maior erro da geração atual talvez não seja ignorar as profecias, mas tratá-las como entretenimento. Vídeos, teorias, debates, mas pouca transformação, pouca entrega, pouco temor. E, no entanto, a profecia não é um filme, é um chamado. Um convite a viver diferente, a amar diferente, a servir diferente. Cristo não voltará para buscar os mais espertos, nem os que mais entenderam os símbolos. Ele voltará para buscar os fiéis, aqueles que permaneceram firmes até o fim, aqueles que perdoaram, que oraram em secreto, que ajudaram em silêncio, aqueles que não esperaram o último segundo para se consertar, mas viveram cada segundo com os olhos no céu. E agora, a escolha é sua. A palavra foi pregada. Os sinais estão à vista. As profecias já se cumpriram e outras estão se cumprindo neste exato momento. A figueira já deu folhas. O mundo está em trabalho de parto.
E o som da trombeta já pode estar ecoando no horizonte. E você? Vai viver como quem espera o rei? Ou vai continuar como se ele nunca fosse voltar? Escreva nos comentários. Você acredita que estamos vivendo os últimos dias? Curta, compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir isso e ative o sino. Depois, Maranata, o Senhor vem.